um futuro abençoado. Amém? Quem deseja um futuro abençoado, levanta a mão. Todos nós queremos um futuro abençoado, precisamos entender. O Salmo 16:5 é o texto básico da mensagem, nós vamos usar outros, mas esse é o texto básico que eu queria ler com os irmãos. Eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos vão repetir comigo. Você pode abrir a sua Bíblia e marcar, que é importante que você depois tenha essa lembrança da experiência da mensagem, não é? Se você puder, senão você abra aí no seu telefone, outro mecanismo, ou acompanhe. Diz assim, o salmista diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Amém, irmãos? Vamos repetir? Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. És Tu que garantes o meu futuro. A gente precisa entender a palavra-chave do tema, que é futuro, que do latim futurus. Futuro é aquilo que está para vir, aquilo que ainda não aconteceu, que nós estamos esperando à frente, pensando na linha do tempo. Pensando na linha do tempo, nós temos o passado, aquilo que nós vivemos, pode ser o passado recente, pode ser o passado de muitos anos, temos o que nós estamos vivendo hoje, e nós olhamos para frente aquilo que aguardamos. Por isso, toda pessoa aguarda uma coisa boa no futuro, não é mesmo, irmãos? Todos nós almejamos um futuro abençoado. No entanto, a gente precisa entender bem esse assunto. Se a gente for pensar filosoficamente sobre isso, em todas as áreas as pessoas já pensaram sobre esse assunto. O que seria o futuro? Tem gente que acha que não tem nem futuro, só tem o presente. De certa forma sim, mas não completamente. Nós precisamos entender, porque o texto está dizendo que ele garante o meu futuro. Então tem algo a ser experimentado à frente. Mas até na música popular brasileira já fizeram canções dizendo isso. Há um grupo conhecido na década de 80 e 90, que o refrão da música dizia que era preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã, que é a percepção do hoje, do que eu posso fazer hoje. O sociólogo Zygmunt Bauman, que fala muito sobre a vida e fala sobre a pós-modernidade, ele já trabalhou esse assunto também muito em suas obras. Há dezenas de livros dele em português, é muito interessante. E ele tem falado que nós vivemos um mundo acelerado, um mundo justamente que caminha nessa versão dessa música popular, que olha só para o presente, é acelerado para viver a experiência do aqui e agora, que é uma experiência baseada na satisfação do que eu tenho. Então o que vale é se manter agora. Então um livro dele, A Arte da Vida, ele diz assim, olha só: na pista que leva à felicidade não existe linha de chegada. Ele está falando da interpretação que ele vê do mundo de hoje. Quer dizer, não tem linha de chegada, é estranho isso, mas essa é a percepção que se vê hoje. Os pretensos meios se transformam em fins, ele diz. O único consolo disponível em relação ao caráter esquivo do sonhado e ambicionado estado de felicidade é permanecer no curso, enquanto se está na corrida sem cair exausto, nem receber um cartão vermelho, a esperança de uma vitória futura se mantém viva. Ele está falando sobre essa ideia de futuro que está sendo perdida dentro da análise dele, como fosse um fim do futuro e o eterno presente. Por isso que numa visão humana as pessoas estão focadas muito no aqui e agora, que no passado as pessoas tinham uma ideia de continuidade, isso no pensamento da sociedade, se pensou assim, agora as pessoas estão pensando mais no presente, não há um olhar para frente, de uma construção, mas apenas o presente. Essa é a visão. Pensando nesse assunto futuro ainda, existe, meus irmãos, a tentativa
de calcular o futuro. Calcular o futuro. Como que seria isso? A gente vê isso todo dia. Você liga o jornal, tem a previsão do tempo. E as pessoas estão ali analisando se vai chover amanhã, se uma frente fria vai chegar, se está chegando no sul. Geralmente a gente olha no mapinha ali, está chegando no sul. E quando a gente está morrendo de calor aqui, quando está chegando no sul, a gente fica, oba! E a gente espera que chegue logo no Rio de Janeiro, no Sudeste, para dar aquela refrescada. É uma projeção. E na maioria das vezes, pela tecnologia de hoje avançada, eles estão acertando e esporadicamente eles erram, porque é uma virada repentina, um vento que vem do mar e de repente aquilo que estava sendo previsto não acontece. Então não dá para avaliar todas as variáveis, mas há a tentativa de avaliar o futuro em relação ao clima. Isso já aumentou muito e isso de certa forma é bom, quando você antecipa um furacão no lugar que tem, um maremoto, alguma coisa parecida. Há também a tentativa de calcular o futuro na área política. Por exemplo, a gente olha o andar da carruagem do Brasil, como será no ano que vem, se acontecerá mudanças, quais mudanças podem acontecer no Brasil, no estado que a pessoa mora, quais os candidatos que vão surgir, que tem mais chances. Há uma projeção e a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente deve orar para que aconteça o melhor para a nossa nação. Isso é importante. Nós devemos orar para o melhor. Há também a tentativa de calcular o futuro na área econômica, na economia. Se o Brasil vai crescer muito, vai crescer pouco, se o PIB, Produto Interno Bruto, né, que mede a riqueza do país, como é que vai ser no final do ano? A gente espera que esse ano, uma previsão de 5 pontos aí, vamos ver. Ano que vem já a previsão não é tão grande. Então, há sempre essa projeção do futuro nas áreas. Eu termino com a projeção do futuro no esporte. Qual o time que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? Qual que vai descer para a segunda divisão? Os times que vão subir, não é? Tem 2 times do Rio brigando para subir, não é? E outras áreas. Se aquela pessoa que surgiu agora como um talento no atletismo vai poder disputar uma medalha, e há uma projeção, daqui a 4 anos essa pessoa como que vai chegar nas próximas Olimpíadas. Então, em todas as áreas há a tentativa de calcular o futuro, o que vai acontecer. Isso é importante a gente pensar. Agora, se nós avaliarmos bem, numa visão apenas horizontal, quero dizer, uma visão terrena, um futuro abençoado pode envolver apenas as condições. As pessoas dizem, olha, eu vou fazer isso se eu, dependendo dos meus recursos, dependendo do meu trabalho, do meu tempo, e ela diz assim, o meu futuro depende das condições. Outras dizem assim, o meu futuro depende daquilo que eu possa fazer, das minhas responsabilidades. O meu futuro depende do quanto eu me dedico. Se eu me dedicar bem, amanhã, mês que vem, ano que vem, as coisas vão acontecer. Então, uma visão apenas horizontal, apenas terrena. O que nós queremos ver aqui, irmãos, é uma visão mais avançada, mais profunda, que envolve também a gente perceber como Deus entra nesse processo. Quando nós estamos pensando em um futuro abençoado. Então, isso é relevante, a gente precisa aprofundar essa discussão quando pensamos em tudo isso. O que a gente tem que responder inicialmente é o que eu estou fazendo da minha vida hoje, o que está dando errado do que eu projetei no passado, o que está faltando em minha vida quando eu olho para frente desejando um futuro abençoado. Então nós olhamos para a palavra de Deus novamente no Salmo 16:5. O Salmo 16:5 diz, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro, és Tu que garantes o meu futuro. Então nós estamos pensando em um futuro abençoado, e geralmente as pessoas confundem o que é um futuro abençoado, e nós vamos ver aqui o caminho desse futuro abençoado a partir da palavra de Deus, a partir do texto. Primeiro, meus irmãos, um futuro abençoado começa sempre com Deus. Vamos repetir essa frase toda? Um futuro abençoado começa sempre com Deus. Vamos lá? Um futuro abençoado
começa sempre com Deus. Eu preciso ter essa consciência da presença de Deus. Isso é importante. Se você quer um futuro abençoado, guarde isso. O futuro abençoado começa com Deus e sempre com Deus. Não é às vezes com Deus, sempre com Deus. E eu trago duas traduções diferentes do mesmo texto agora para nós lermos. O Salmo 16, o mesmo texto. A Nova Almeida atualizada e a Nova Versão Transformadora. Elas dizem assim, a primeira: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. A outra versão diz: somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos conversando sobre esse assunto de futuro, que nos envolve a todos, nós precisamos pensar nesse nível mais profundo. E para pensarmos mais profundo, nós temos que pensar em Deus. E quando nós envolvemos Deus, a coisa muda. A coisa muda. Tem gente pensando bastante, por exemplo, sonhando bastante, estudando bastante, tudo muito bom. Mas projetando coisas, mas deixando Deus fora da equação, fora do planejamento e fora daquilo que ela está aguardando no futuro. Aí a coisa não pode dar certo, ou pelo menos não vai dar certo aos olhos de Deus, da forma que Deus quer, porque um futuro abençoado começa sempre com Deus. Por isso que o salmista está dizendo: somente tu, Senhor, é a minha herança, porque ele começa dizendo, colocando Deus no negócio. Se você está aqui e está sonhando, e está aguardando coisas para o amanhã, mas não está colocando Deus, você precisa rever a sua vida, rever a sua caminhada, rever os seus projetos, rever os seus relacionamentos, porque tudo para começar bem tem que começar com Deus. Um futuro abençoado começa com Deus. Amém, irmãos? Jeremias, nós estudamos tão profundamente aqui, no texto que nós conhecemos, capítulo 29, 11 de Jeremias, diz: porque sou eu que conheço, Deus está falando, meus irmãos, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Isso significa que nem sempre a gente sabe das coisas, mas Deus sabe. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês, o que, irmãos? Esperança e um futuro. Então o Deus que nós servimos, Ele fala desse futuro, Ele fala de um futuro abençoado. Sabemos disso. E sabemos também, meus irmãos, que é um erro tentar viver e construir a vida sem Deus, porque o Salmo está dizendo que o Senhor é a porção, o salmista está dizendo: o Senhor é minha porção. Diante disso, nós precisamos pensar em três coisas, do que Jeremias está dizendo aqui, sobretudo. Se Deus primeiro tem planos de nos dar um futuro abençoado, é irracional criar expectativas sem Ele, porque nós cremos na palavra de Deus ou não. Às vezes as pessoas vão tendo conhecimento da palavra de Deus, mas elas não colocam a palavra de Deus no coração e não faz da palavra de Deus seu norte. Se isso é verdade, o que o salmista está dizendo, do que Deus falou aqui com Jeremias, se Deus tem planos para nos dar um futuro abençoado, porque Ele falou isso, é irracional criar expectativas sem Ele. Eu posso criar as expectativas, mas eu preciso estar com Deus. E quando Deus está comigo é melhor. Quando Deus está comigo as coisas vão bem. Amém, irmãos? Segundo, se Deus tem planos de nos dar um futuro abençoado, é infantilidade seguir na jornada da vida sem Ele. Eu sei que Deus tem coisas boas para mim. Como eu vou tirar Deus da equação da minha vida? Enquanto estou caminhando aqui, enquanto estou sonhando várias coisas, eu não posso, seria uma infantilidade. Por isso que pessoas maduras, em sua fé, não abrem mão de Deus em nenhuma situação. Dependem dEle o tempo todo, porque Ele tem planos de nos dar um futuro e uma esperança. Por isso eu não posso abrir mão de Deus enquanto estou caminhando na jornada da minha vida. 3, se Deus tem planos de nos dar um futuro abençoado, é perigoso
note bem, desprezar aquilo que ele está falando no presente. O salmista disse: o Senhor é minha porção, garante o meu futuro. Deus falou com Jeremias que tem planos bons, planos de paz. Então, quando eu penso num futuro e vou construindo o que eu estou construindo em minha vida, em minha casa, em minha família, nos meus estudos, em tudo da minha vida, eu tiro Deus, isso é perigoso. Isso pode trazer problemas e geralmente traz problemas para as pessoas, porque um futuro abençoado começa sempre com Deus, amém? Um futuro abençoado, guarde isso, começa sempre com Deus. Então comece seus projetos com Deus, seus relacionamentos com Deus, seus estudos com Deus, seu casamento com Deus, seu ministério com Deus, a sua vida com Deus, a sua reconstrução, note bem, com Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que nessa noite precisa reconstruir a sua vida, e você precisa reconstruir a sua vida com Deus. É a hora de voltar para Deus, se você ainda não voltou, e reconstruir com Deus. Quem não começa com Deus termina sem sucesso, ou pelo menos um sucesso verdadeiro, que Deus deseja, vai colher prejuízos. Mas olha só, meus irmãos, a versão, a paráfrase, a mensagem, olha o que ela fala desse mesmo texto, e conclui esse ponto. Tu foste minha primeira e única escolha. Olha só que bonito. O Eterno, ó Eterno, e agora descubro que sou tua escolha. Que bonito. Tu foste minha primeira e única escolha. Quando nós estamos olhando para frente e estamos levando a sério Deus e começamos com Deus, nós falamos isso. Primeira escolha é Deus, no processo todo, não importa o que está acontecendo. Ele diz aqui nessa versão: tu foste minha primeira e única escolha. Eu estou começando com Deus e vou prosseguindo com Deus. É isso que nós devemos fazer se eu estou pensando no futuro abençoado. Amém? Segundo, um futuro abençoado envolve também, irmãos, não só começar com Deus, mas envolve decisões sábias. Decisões que eu preciso tomar. Lembra que nós falamos que a gente pode pensar num futuro numa visão terrena, horizontal. Agora, às vezes eu preciso tomar decisões que Deus não vai tomar por mim, eu preciso tomar. Isso é uma verdade. É a consciência da própria responsabilidade diante de Deus. Não é uma responsabilidade diante daquilo que eu estou pensando, que eu falei anteriormente, mas é uma responsabilidade a partir daquilo que Deus me fala, como Ele está me dirigindo. Então, nós devemos nos lembrar que existem decisões precipitadas que nós tomamos. Talvez você já tenha tomado. Muita gente toma decisões erradas, decisões influenciadas pelo conselho errado, equivocado, marcado pelo engano, que traz confusão. Não é essa decisão que eu estou falando aqui. A decisão que eu estou falando aqui, desse futuro, que envolve pensando no futuro abençoado, são decisões acertadas, decisões marcadas pela coerência diante de Deus, decisões a partir da palavra de Deus, do Deus da palavra, decisões marcadas pelo conselho bíblico e decisões amparadas pela ação do Espírito Santo. Aí eu vou bem. São decisões sábias a partir de Deus. Decisões sábias a partir de Deus. Não é independente de Deus. É a sabedoria divina. O Salmo 16:5 diz, no finalzinho, o texto básico diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Quem diz isso não pode sair fazendo coisas atropeladas, porque ele tem um relacionamento com Deus. Por isso o Salmo 31:15, que fala de futuro, diz: o meu futuro está em Tuas mãos, como diz a canção. O meu futuro está em Tuas mãos. Olha só o que ele diz: o meu futuro está em Tuas mãos. Agora a pergunta: o seu futuro está nas mãos de quem? O seu futuro depende de quem? São perguntas que nós precisamos responder. Quando eu começo com Deus, minhas atitudes são um reflexo do meu relacionamento com Deus. Como eu conduzo a minha vida? Porque a vida é uma semeadura. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala sobre isso. Tudo que o homem semear, isso colherá. O que eu estou semeando?
Por isso, estou pensando num futuro abençoado. Começa com Deus e envolve decisões sábias. O livro de Provérbios diz assim, Provérbios 24, 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá o quê? Futuro para você. Haverá futuro. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Olhe só, haverá futuro com sabedoria que vem do alto, certamente haverá futuro para você. Então o texto está dizendo que a sabedoria é boa para a nossa vida e quem a encontra desfrutará de um futuro abençoado. Nós estamos pensando nessa noite nesse futuro abençoado, nós estamos entendendo pela palavra que só pode haver futuro abençoado com Deus. Às vezes as pessoas deixam de entender isso e sofrem. Não pode deixar de entender isso e colocar Deus à frente. Um futuro abençoado envolve decisões sábias a partir desse relacionamento com Deus. Então nós precisamos de sabedoria para conduzirmos as nossas vidas, as nossas decisões. E quando nós estamos debaixo da sabedoria divina, nós vamos caminhar bem, porque as nossas decisões serão decisões apropriadas para cada situação. Nós estamos debaixo do discernimento celestial, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, então nós vamos seguir. Nós queremos um futuro abençoado. Então, existem coisas que eu preciso fazer, não de forma autônoma, mas eu preciso fazer a partir do meu relacionamento com Deus. Estou ouvindo, estou fazendo. Não aquilo que eu penso que é melhor, mas aquilo que Deus me diz que é melhor. Então, o conjunto dessas ações sábias vão me levar a esse futuro abençoado. E o contrário também é verdade. Um conjunto de ações precipitadas leva uma pessoa para o desastre. Um conjunto de ações precipitadas leva uma família para o desastre. Uma carreira leva uma carreira a ser prejudicada, a vida prejudicada. Então, em todas as áreas, precipitação, falta de sabedoria, distanciamento de Deus vai trazer problema, mas estamos pensando num futuro abençoado, e nós temos que guardar a palavra de Deus. Se há sabedoria, certamente haverá um futuro, diz o texto, para você, e é o que nós estamos pensando aqui, nesse futuro abençoado, um futuro que Deus tem para nós, amém, irmãos? 3, um futuro abençoado pode ser aguardado pela fé. Aguardado pela fé. É a consciência daquele que faz acontecer. Aquilo que Deus garante. É o que o texto básico diz. Vamos ao texto. Salmo 16, 5. O que diz o Salmo? Senhor, Tu és a minha porção e meu cálice. Começo contigo. És Tu que garantes o meu futuro. És Tu que garantes o meu futuro. A NAA diz: Tu sustentas a minha sorte. Tu sustentas a minha sorte. As pessoas às vezes elas estão vivendo sem esperança do amanhã. Por isso que Jesus Cristo é a única esperança, não é, pastor Ed? Porque quando Ele entra em cena, tudo fica diferente. Nós temos a esperança verdadeira, porque essa esperança não depende da gente, depende de Deus. Depende dos atos de Deus, depende do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. Por isso, um futuro abençoado pode ser aguardado pela fé. Porque o salmista está falando isso aqui. És Tu que garantes o meu futuro. O meu futuro não está amparado em mim mesmo. O meu futuro não está amparado em alguém. O meu futuro está amparado em Ti. É garantido pelo Senhor. És Tu que garantes o meu futuro. Vamos repetir essa frase do primeiro Salmo 16,5 lá, a versão de cima? A segunda frase? És Tu que garantes o meu futuro. Mais uma vez, pode ser melhor. És Tu que garantes o meu futuro. Se a gente esquecer tudo, guardar isso aqui, já vai ser significativo para a sua vida, hoje, amanhã e para sempre. És Tu, é Deus que garante o futuro da gente. É uma mensagem de esperança, é uma confiança do salmista. És Tu que garantes o meu futuro. Então, eu posso aguardar o amanhã não com desconfiança,
Eu posso aguardar amanhã com desconfiança, debaixo do poder humano, das expectativas humanas, políticas, sociais, da sociedade, como que ela vai conduzir. Agora, quando Deus entra em cena, não. É Ele que garante o meu futuro. Então eu posso confiar. Se você é um filho de Deus, tem que guardar essa palavra em seu coração. Deus, és Tu que garantes o meu futuro. E aí você acalma um pouquinho. Talvez você esteja ansioso, ansiosa. És Tu que garantes o meu futuro. Então, um futuro abençoado não é algo impossível. Tem gente que olha para frente e fala, eu não consigo, não vai dar certo. Nós precisamos declarar a palavra de Deus, és Tu que garantes o meu futuro. Amém, irmãos? Não é algo impossível para o servo de Deus. Um futuro abençoado não é algo para algumas pessoas. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus é um abençoado. É o Senhor que abençoa e não acrescenta dor. A sabedoria hebraica diz isso, o provérbio hebraico. O Deus que abençoa, o servo de Deus é abençoado. Não existe alguns abençoados. Ou você é um abençoado, ou você não é um abençoado. Ou você está debaixo da boa mão de Deus ou não está. E se você não está, escolha estar hoje. Um futuro abençoado não é algo absurdo. É algo real. Um futuro abençoado pode ser desfrutado pelos filhos de Deus. Nós estamos olhando e Deus está agindo. E a cada dia estamos dependendo dEle. Então podemos esperar dias melhores, porque Deus está conosco. É o que a palavra de Deus diz. Deus tem tudo em suas mãos. Você conhece alguém que tem medo do amanhã, medo do futuro, medo do ano que vem, medo de tudo? Elas vivem amedrontadas. O salmista está nos ensinando algo muito real aqui. És Tu que garantes o meu futuro. O meu futuro está em Tuas mãos. Então é importante que a gente pense nisso, guarde isso. O salmista sabia quem estava no processo da vida dele. Ele tinha as garantias de Deus. Às vezes as pessoas depositam toda a sua confiança nos homens, naquilo que os homens podem fazer. A irmã Kelly, pregando pela manhã, citou o Salmo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, nós vamos prevalecer, porque é a vida do servo de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus, então o nosso dia a dia deve estar nas mãos de Deus. Novamente o profeta Jeremias fala sobre esse assunto, e é algo interessante nesse ponto, Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, agora é ele que está falando. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Agora, nós ouvimos Deus falar, não é que tinha planos de paz, agora Jeremias está falando, eu sei, é uma convicção que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. O que ele está falando? Que nós dependemos de Deus. Que o futuro não depende dos homens, depende de Deus. Eu sei, Senhor, não tenho dúvida, eu sei que não está nas mãos do homem o seu futuro. E aqui a gente percebe, fazendo uma leitura do texto bíblico, da realidade do cotidiano, dois equívocos que muitas pessoas cometem, que a gente pode analisar. Primeiro elas acham que elas podem controlar tudo. Nós não temos o controle, e as pessoas querem controlar, e acham que podem controlar tudo, todas as situações, todas as variáveis. Não dá para controlar, porque o futuro está nas mãos do Senhor. Segundo, elas tentam dirigir os seus próprios passos, elas tentam dirigir a sua própria vida. A Bíblia nos ensina que Deus deve guiar a nossa vida. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem está guiando a sua vida? Quem está controlando a sua vida? São perguntas que nós precisamos responder, porque nós estamos pensando num futuro abençoado. O resultado da nossa vida, meus irmãos, depende de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, nesse caminho, nós precisamos pensar quem está dirigindo a nossa vida, a quem nós estamos entregando o controle da nossa vida, porque tudo começa com Deus, e se começa com Deus, nós estamos recebendo de Deus a direção, e nós temos
tomamos atitudes debaixo da direção de Deus. E nós podemos aguardar pela fé aquilo que Ele tem para nós. Amém? O que você está sonhando para a sua família? O que você está sonhando para a sua família? O que você está planejando em seus estudos? O que você deseja desfrutar nos próximos anos? O que você está sonhando? O que vai no seu coração? O salmista nos mostra que um futuro abençoado pode ser aguardado pela fé. Pela fé. O autor aos Hebreus tem 2 textos interessantes. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Isso é fé. Por isso que o salmista pôde dizer que Deus garantiria o futuro dele. Tu que garantes o meu futuro. Porque ele tinha essa fé. Através do relacionamento com Deus, ele tinha essa fé. O Senhor que garante o meu futuro. Obrigado. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, foge de uma realidade puramente humana, na horizontal. É uma coisa na vertical, no relacionamento com Deus. Ela nos dá convicção, olha só, de coisas que não vemos, aguardamos pela fé. Mas no Hebreus 11:6 completa, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nosso futuro precisa estar nas mãos de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento daquilo que o salmista está dizendo. Nossa vida deve estar nas mãos de Deus, nosso presente. A nossa fé, então, está ancorada em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós temos esperança. Nós não podemos ter a mesma linguagem das pessoas que não têm Jesus, porque nós temos esperança. Nós temos uma experiência com Deus através de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. No ministério de Jesus, uma vez Pedro disse, em Lucas 18, 28 a 30, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade. Jesus então responde para Pedro, quando ele fala que tinha deixado tudo. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então, quando nós estamos falando de futuro, a nossa visão é muito mais ampla do que uma observação humana que as pessoas fazem. Que a nossa visão é dentro do reino de Deus. Pedro está dizendo, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus logo responde para ele, olha, ninguém que tenha pago esse preço, deixará de receber. Na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Porque quando nós estamos falando de futuro, se nós amamos a Jesus, servimos a Jesus, precisamos pensar no futuro eterno. A coisa é mais avançada, a gente amplia ainda mais. Amém, irmãos? Então a minha vida está nas mãos de Deus, Ele garante o meu futuro aqui e o meu futuro eterno. Por isso que a minha vida precisa começar com Deus. Porque se não começa com Deus, eu não tenho esperança do amanhã e não tenho esperança em relação ao futuro eterno. Nosso tema é Jesus é a única esperança. O Salmo 16, voltamos a ele. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. A canção que nós cantamos diz, eu não tenho que andar ansioso. Eu vou ter o que comer ou vestir. Se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. E aí ele diz, confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Amém? Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez, confiarei em Ti, que é o confiarei
o louvor da comunidade da Zona Sul. Por isso, meus irmãos, um futuro abençoado, como você está vendo aí, começa com Deus. Então, é preciso ter consciência da relevância da presença de Deus. As pessoas querem tudo, querem sucesso, pensam coisas boas, mas elas não estão colocando Deus no começo. Então, se você quer ser feliz, ser abençoado, construir uma família, continuar com a sua família abençoada, você precisa colocar Deus e ter essa consciência da importância da presença de Deus. Porque com Deus tudo é diferente. Como você está fazendo, como você está começando. Segundo, que a gente aprendeu, o futuro abençoado envolve decisões sábias. É aquela consciência da própria responsabilidade. Agora, lembrem-se disso, é da responsabilidade a partir daquilo que Deus me diz. Não é uma responsabilidade isolada da palavra de Deus. Não acho, começa a achar muitas coisas. E 3, o futuro abençoado pode ser aguardado pela fé. Eu creio que Deus tem coisas boas para mim. Eu creio que Deus tem coisas boas para mim, para a minha vida, para a minha família, para a minha vida acadêmica, para os meus projetos. Eu posso aguardar pela fé, porque eu sou um filho de Deus. É Ele que garante lá. És tu que garantes o meu futuro. E é consciência do poder daquele que faz todas as coisas. Eu não estou andando por vista, estou andando pela fé. Eu confio em Deus. Eu sei que tem coisas só Ele pode fazer. Então, quem está garantindo o seu futuro? Quem está garantindo? Você está depositando o seu futuro na mão de quem? Então, se não está nas mãos de Deus, coloque. E assim você vai ter um futuro abençoado. Que Deus nos abençoe. Amém.